Saudações, queridos estudantes. Estamos aqui para mais um encontro virtual e hoje eu trago para vocês o tema de funções inorgânicas. Um tema bastante importante quando se trata de reconhecimento, nomenclatura e formulação de compostos inorgânicos. Esse é um tema de muita aplicabilidade em várias partes, tá, do conteúdo de química. Então, muitas vezes, você vai perceber que uma função, às vezes, de soluções, ele te dá o nome de uma substância e você, para conseguir desenvolver a questão, você precisa do nome descobrir a fórmula da substância. Então, para isso, você precisa trabalhar com funções inorgânicas para que você possa fazer essa conversão. Então, a aplicabilidade dessa parte de funções inorgânicas ela é bastante extensa. Tudo bem? E aqui eu vou trazer para você o conceitual, a identificação e a nomenclatura desses compostos inorgânicos. Vamos lá então? Acompanhe aqui. Eu gosto de começar essas funções falando de óxidos. Então vamos lá. Primeiro, então, a gente começa da definição. O que seria a definição de óxidos? A gente define óxidos como sendo compostos binários, onde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio, com NOx-2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você tem uma substância nesse sentido aqui, ó, e aqui eu tenho uma fórmula geral de um óxido, tá legal? Onde eu teria aqui, ó, XaOB, onde esse A seria a quantidade de átomos desse elemento X e B a quantidade de oxigênios nessa estrutura. Tudo bem? Repara que necessariamente para que eu tenha um óxido, eu vou ter que ter aqui, ó, o oxigênio com NOx-2. Tá claro? Então, você tem lá que óxidos, então, são compostos binários, onde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio, e necessariamente o oxigênio tem que ter o NOx-2. Tá claro até aqui? Beleza. Agora, esse elemento X, vamos pensar aqui nesse elemento X. Esse elemento aqui, ele pode ser qualquer elemento da tabela periódica, com exceção dos gases nobres, que não estabelecem ligações químicas em condições normais, e outro, o flúor. Por quê? Porque, pensa só, por definição, óxidos seriam compostos binários de elemento mais eletronegativo oxigênio com NOx-2. Entendeu? Então, pensa só, se eu preciso ter o oxigênio como mais eletronegativo, tá ok? E por isso a carga negativa da minha espécie, esse X ligado ao oxigênio, ele obrigatoriamente tem que ser alguém menos eletronegativo que o oxigênio. E repara que isso não se aplica ao flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, você vai perceber que o flúor ele não vai formar óxido. Então o flúor não se liga ao oxigênio? Não, não é isso. O flúor ele pode se ligar ao oxigênio sim. Tá legal? Mas não para formar um óxido. O flúor, quando se liga ao oxigênio, ele não forma um óxido. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Agora, dentro dessa ideia de óxidos, o que você percebe é o seguinte: a carga deste elemento X, que tem que ser necessariamente uma carga positiva, tá legal? Que tem que ser uma carga positiva. Então, a carga desse elemento X, tá? E a natureza desse elemento X vai te dar uma classificação para esses óxidos. Então, você vai perceber que eu tenho óxidos de características diferentes. E o que define essas características, o que define essas classificações, seria justamente a carga e a natureza desse elemento X ligado ao oxigênio. Tudo bem? Então vamos lá. A gente define aqui como sendo óxido básico. O que seria um óxido básico?
Óxido básico é um óxido, ou seja, é um composto binário de elemento mais eletronegativo ao oxigênio com NOx-2, tudo bem? Ele é um óxido, mas ele tem características, propriedades, reatividade de uma base. Tá legal? Inclusive, é um óxido que, quando reage com água, ele forma uma base. Tá claro? Então, quem seriam os óxidos básicos? Os óxidos básicos seriam esses aqui, ó. São aqueles óxidos onde o elemento X, olha lá, aquele elemento ligado ao oxigênio, se ele for necessariamente um metal e esse metal apresentar os NOxes mais 1 ou mais 2. Então, óxidos básicos são óxidos formados por metais de NOxes mais 1 ou mais 2. Tudo bem? Assim como nós podemos pensar em óxido básico, nós podemos pensar análogo em óxido ácido. Gente, óxidos ácidos que também podem ser conhecidos por aí como anidrido. Tudo bem? Então, os anidridos seriam quem? Seriam os óxidos de caráter ácido. Tudo bem? Então, se você tem um óxido ácido, você tem um anidrido. Tá claro até aqui, pessoal? Então, vamos lá. Então, o que seria? Qual a característica de um óxido ácido? Bom, seria um óxido, seria um composto binário de elemento mais eletronegativo oxigênio com NOx-2, certo? Só que ele tem características de um ácido, ele reage como um ácido. Então, o que você percebe é que o anidrido seria um óxido de caráter ácido. Tudo bem? Então, repara que esses óxidos de caráter ácido, eles seriam aqui, ó, formados quando o elemento X for metal mais 5, mais 6, mais 7, ou ametal, e aí dos ametais, independente do NOx. Ah, então quer dizer que, por exemplo, um óxido do cloro, o cloro com NOx mais 1, pelo fato do cloro ser um ametal, um halogênio, este óxido do cloro vai ser um anidrido? Muito bem, perfeito, é isso aí. Tá legal? Então, os óxidos ácidos, tá legal? Eles seriam óxidos que têm um caráter ácido, tá legal? E quem são esses óxidos de caráter ácido? São aqueles óxidos formados por metal mais 5, metal mais 6, metal mais 7, ou ametal. E aí, independente do NOx desse ametal. Tá legal? Aí eu vou voltar um pouquinho, porque agora você vai entender melhor o que seriam os óxidos anfóteros. Pensa comigo. Olha só, eu tenho um óxido básico, eu tenho um óxido ácido. Tudo bem? O óxido anfótero é aquele óxido que as características dele podem ser tanto características de ácido quanto de base. Como assim? Não entendi. Pensa comigo. Olha só, se eu pego um óxido anfótero, boto esse anfótero para reagir com algo mais básico que ele. Esse anfótero assume o papel do ácido para neutralizar esse anfótero. Em contrapartida, eu pego o mesmo anfótero, só que agora eu boto ele para reagir com alguém mais ácido que ele. Esse mesmo anfótero agora ele vai reagir como base para neutralizar esse ácido. Então, a característica anfotérica é aquela característica que pode transitar entre o ácido e a base, as características do ácido e da base. Tudo bem? Legal. Então, quem são os óxidos anfóteros? Os óxidos anfóteros são aqueles óxidos onde o elemento X ligado ao oxigênio, ele vai apresentar metal de NOx mais 3, metal mais 4, ou esses ametais aqui, ó, Zn mais 2, Pb mais 2, Sn mais 2. E aí você vai criar a seguinte dúvida. Pô, mas espera aí. Brunão, você não falou comigo que metal mais 2 não forma óxido básico?
Sim, falei. Mas se você for parar para perceber, esses metais aqui, ó, zinco mais 2, chumbo mais 2, estanho mais 2, se você for buscar eles lá na tabela periódica, o que você vai perceber é que eles são metais, mas eles são metais bem próximo dos ametais, quase ali naquela divisão com os ametais. Ah, então quer dizer que, por mais que eles sejam metais e que eles tenham a carga de um metal que formaria um óxido básico, não, eles não têm essa característica básica. Tudo bem? Eles já têm um caráter ametálico também acentuado. Tudo bem? Então, os óxidos anfóteros vão ser aqueles óxidos formados por metal mais 3, metal mais 4, Zn mais 2, Pb mais 2 e Sn mais 2. Tudo bem até aqui? Legal. Os óxidos salinos. Gente, os óxidos salinos você também pode encontrar eles em alguns livros como sendo chamado de óxidos duplos. Tá legal? Então, quem seriam os óxidos duplos? Seriam aqueles óxidos formados por essa estrutura aqui, ó, por essa formação. Metal 3O4. Então, necessariamente aqui, ó, esse M tem que ser um metal. Tudo bem? Então, ele tem que ser um metal. E aí ele vai sempre ter essa fórmula geral, metal 3O4. E aí vamos parar para pensar numa coisa? Olha aqui que interessante. Você, por exemplo, como nós comentamos lá em cima, até para estar dentro da definição de óxidos, você há de concordar comigo que o NOx do oxigênio tem que ser menos 2. Até porque óxidos são o quê? Compostos binários, onde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio, e o oxigênio tem NOx menos 2. Tudo bem? Repara que, dentro daquilo que nós já falamos sobre óxidos, eu vou falar aqui então, ó, que esse metal aqui teria o quê? NOx X. Então você teria aqui que 3x mais 4 vezes o menos 2 tem que ser igual a zero. Tudo bem? Eis que você encontra um valor de x mais 8 terços. E aí você pensa comigo, tio, mas como assim NOx 8 terços? Gente, olha só, esse tipo de composto, ele forma um sistema de cristalização, tá legal? Onde nesse sistema de cristalização, este metal, ele pode assumir cargas diferentes. Tudo bem? Dentro do mesmo sistema de cristalização. Então, 8 terços seria o quê? 8 terços seria o NOx médio dos metais, tá legal? Que fazem parte dessa estrutura aqui. Tá legal? Então, isso daqui não é o NOx absoluto deste metal. Esse daqui é o NOx médio dele. Tudo bem? E os óxidos neutros? Os óxidos neutros são aqueles óxidos que não reagem com água. Tudo bem? E são esses aqui, ó. Esses você tem que decorar, não tem jeito. Seria H2O, NO, CO e N2O. Tudo bem? Tem uma frasezinha para você decorar os óxidos neutros. Eu não sei se você vai entender, mas quem inventou falou que era água no convite. Olha só, quer ver? Pensa. Quem inventou essa frase pensou aqui, ó. Água no com e aqui, ó, um 20. Legal isso, né? Quer ver que você entendeu? Olha só, nessa folha em branco, pensa na frase. Água no convite. Água. H2O. No NO.
Lembra que óxidos são compostos binários, então só tem dois elementos químicos. Olha o com e o 20. Então repara que é uma frasezinha, né, para você decorar e que dá certo. Tá legal, gente? Então, a gente começa a pensar na questão da nomenclatura para esses óxidos. Então, a gente já sabe classificar o óxido e agora a gente vai aprender a dar o nome a esse óxido. Tá legal? Então, vamos lá. A nomenclatura vai ser dada da seguinte forma. Olha aqui, ó. Óxido de nome do elemento. Tudo bem? Só que aqui tem um negócio interessante. Alguns elementos podem ter vários NOxes possíveis, certo? Várias possibilidades de NOx. Então, o que a gente costuma fazer? Quando o elemento ligado ao oxigênio, tem possibilidades de outros NOx, você necessariamente naquele óxido, você vai indicar o NOx desse elemento em algarismo romano. E se ele só tiver uma possibilidade de NOx, como é o caso, por exemplo, dos elementos do grupo 1A, dos metais do grupo 1A, como é, por exemplo, o NOx dos metais do grupo 2A, não é? Então, alguns elementos têm NOx fixo. Então, quando esse elemento tem NOx fixo, não, você não precisa colocar nada. Tudo bem? Por exemplo, olha aqui. A gente vai ter aqui, ó, óxido, tudo bem? Repara que nesse caso, oxigênio menos 2, você encontra aqui o sódio mais 1. Isso daqui seria classificado como um óxido básico. Tudo bem? Por quê? Sódio é o metal da família 1A, NOx mais 1, metal mais 1, óxido básico. E repara que o sódio, por ser um elemento lá do grupo 1 da tabela periódica, ele tem NOx fixo. É sempre mais 1. Toda vez que o sódio se liga a alguém, necessariamente ele assume a carga mais 1. Tudo bem? Então isso quer dizer que o nome desse cara aqui vai ser óxido de sódio. Repara que eu não vou colocar o NOx dele em algarismo romano. Por quê? Porque o sódio tem NOx fixo. De eu falar óxido do sódio, a única possibilidade que eu tenho do sódio se ligando a alguém é ele assumindo a carga mais 1. Tudo bem? Vamos lá. Repara que aqui agora a gente tem o Fe2O3. Oxigênio menos 2. Aí você encontra aqui o ferro com o NOx mais 3. Tudo bem? Repara, em termos de classificação, ele seria um óxido anfótero. Tudo bem? Por que anfótero? Anfótero, formado por metal mais 3, metal mais 4, Zn mais 2, Pb mais 2 ou Sn mais 2. Tudo bem? Aqui eu tenho ferro com NOx mais 3. Então, mas eu lembro que o ferro, ele tem o NOx mais 3. Neste caso aqui, ele tem o NOx mais 3. Mas, na verdade, ele pode ter os NOxes mais 2 ou mais 3. Neste caso, ele é o mais 3. Então, eu faria aqui, ó, o nome dele seria óxido de ferro 3. Óxido de ferro 3. Tudo bem? Olha lá. E é um óxido anfótero. Aqui nós teríamos oxigênio menos 2. E com isso o manganês assumiria carga mais 4. Então, aqui, como é que nós poderíamos dar o nome a esse cara? Óxido de manganês 4. Ou seja, eu teria aqui
um óxido, um composto binário de elemento mais eletronegativo oxigênio com NOx menos 2, certo? Onde a carga do manganês é mais 4. Então tá lá, óxido de manganês 4. Tudo bem até aqui? E aí a gente parte agora para uma outra forma de nomenclatura. Para os óxidos, a gente costuma falar de 3 formas de nomenclatura. Essa daqui é uma forma de nomenclatura até que vai dar origem aos ácidos. Tá legal? Então, olha só. Aqui a gente vai pensar na seguinte estrutura. Olha só. Óxido, nome do elemento. Agora, a gente acaba determinando uma terminação característica para cada um desses óxidos. Tudo. E aí, então, essa terminação ela vai depender das possibilidades de NOx do elemento ligado ao oxigênio. Então, pensa só. Se esse elemento ligado ao oxigênio tem 2 possibilidades de NOx, tá legal? O maior NOx, a gente vai dar a ele a terminação ico. O menor NOx, a gente vai dar a terminação oso. Se esse elemento ligado ao oxigênio tiver possibilidade de 3 NOxes, o maior é ico, aí esse do meio é oso, e aí esse menor aqui de todos, eu vou acrescentar um prefixo, tá legal? Para indicar que ele é menor de todos. Então ele seria o hipo, nome do elemento, oso. Tudo bem? Se essa espécie tiver a possibilidade de 4 NOxes, como por exemplo o cloro, né? E aqui, gente, só para você lembrar, nós estamos falando especificamente de NOxes positivos. Tudo bem? Por quê? Porque se eu estou falando da nomenclatura de um óxido, a parte negativa é quem? É o oxigênio. Tá legal? Então aqui eu estou falando necessariamente, ó, se eu estou falando de óxidos, eu estou falando necessariamente de quê? De NOxes positivos. Tá claro? Então, por exemplo, o cloro, por exemplo, que pode ter as cargas mais 7, mais 5, mais 3 e mais 1, olha lá, eu teria, são 4 possibilidades de NOx. O maior de todos seria o quê? Per, nome do elemento, ico. Depois, ico, oso, e o menor de todos seria o quê? Hipo, nome do elemento, oso. Tudo bem? Então, vamos pensar para o cloro? Se eu tiver um óxido do cloro mais 7, cloro mais 7, perclórico. Cloro mais 5, clórico. Cloro mais 3, cloroso. E cloro mais 1, hipocloroso. Tudo bem? Tá legal até aqui, gente? Então, vamos lá. Eu posso pensar aqui para você o seguinte, só para a gente exemplificar, tá legal? Esse óxido do ferro aqui, mais 3 não é o maior NOx que o ferro pode ter? Então, esse daqui seria o óxido férrico. Ah, e se fosse o ferro mais 2? Óxido ferroso. Quanto a esse tipo de nomenclatura, a gente tem que ter uma observação bastante importante, que seria para falar sobre esses 3 elementos aqui. Tá legal? Esses 3 elementos. Repara que esses elementos, quando você for falar da nomenclatura dele, com essa terminação ico, oso, perico, hipooso, tá? Esses 3 elementos, obrigatoriamente você tem que puxar a origem latina do nome. Ou seja, o chumbo, que ele é chamado de plumbium, tá legal? O chumbo mais 4 não seria o maior NOx do chumbo? Então você poderia chamar esse cara, você deveria chamar esse cara aqui, o chumbo mais 4,
de plúmbico, certo? Ele seria o plúmbico. O chumbo mais 2 seria o menor NOx, terminação oso. Então, esse daqui seria o plumboso. Tudo bem? Olha o cobre. Aqui você teria o cobre com maior NOx. O cobre com maior NOx você chamaria de cúprico. O cobre com menor NOx, cuproso. Tá legal? O cuproso, cúprico e cuproso, porque o cobre vem de cúprium. E o enxofre? O enxofre, que vem de sulfur, ele pode ser aqui, ó, o mais 6, que é o maior NOx que ele pode ter, sulfúrico. E o mais 4, que é o menor NOx que ele pode ter, sulfuroso. Então, você tem que lembrar, tá legal, dessa parte aqui, ó, desses três, principalmente desses 3 elementos, tudo bem? Que você precisa puxar a origem da nomenclatura desses elementos para dar essa nomenclatura com a terminação ico e oso indicando o NOx do elemento. Tudo bem? Então, isso quer dizer o seguinte, olha só, dentro dessa ideia, olha aqui, eu teria oxigênio aqui menos 2, aí você encontra aqui o enxofre mais 6, tá certo? Enxofre mais 6, você teria então, para esse cara, e mais 6 seria o maior NOx que o enxofre pode ter, certo? Então, você vai chamar esse cara aqui de quê? Óxido de enxofre 6, tá? Ou NOx mais 6, sulfúrico, tudo bem? Sendo que ele não é um óxido ácido, ou seja, ele não é um óxido de um ametal, um anidrido, então a gente pode dar esse nome aqui, ó. Anidrido sulfúrico, tudo bem? Por que anidrido? O nome anidrido? O nome anidrido substitui o óxido, mas lembrando que anidrido, especificamente se eu estiver falando de um óxido ácido. Tá legal até aqui? Beleza. Aqui, ó. Aqui você teria para o Cl2O, oxigênio menos 2, o cloro você encontra para ele um NOx mais 1. E aí você vai pensar no seguinte, peraí, cloro mais 1 é óxido básico, não é? Não, não. Por quê? Repara que esse daqui seria um ametal. Então, lembra, óxido de ametal, independente do NOx do ametal, você passaria a ter o quê? Um óxido ácido, ou seja, então mais uma vez, aqui nós temos um anidrido. Um anidrido do cloro com o menor NOx possível, ou seja, o cloro mais 1. Então, ele vai ser o hipocloroso. Então, esse daqui, ó, a gente pode chamar ele de anidrido hipocloroso. Tudo bem? Anidrido hipocloroso. Aqui, esse do manganês, esse óxido do manganês aqui, ó, oxigênio menos 2, a gente acaba encontrando aqui o manganês de NOx mais 7. Então, eu vou te dar uma dica. Quando você fizer o nome de um óxido, onde o elemento ligado ao oxigênio tiver NOx mais 7, faz uma coisa, não precisa nem pensar não. Qualquer NOx mais 7 é o per, nome do elemento, ico. Cloro mais 7, perclórico. Bromo mais 7, perbrômico. Manganês mais 7, permangânico.
Então, por exemplo, aqui, nesse caso, eu teria, mais uma vez, um óxido de caráter ácido. Por quê? Porque eu teria aqui ó, o metal mais 7. Lembrando que os óxidos de caráter ácido, eles seriam quais? Aqueles óxidos formados por metal mais 5, metal mais 6, metal mais 7 e a metal independente do NOx. Então aqui, ó, metal mais 7, eu posso chamar esse cara de anidrido permangânico. Esse seria o nosso anidrido permangânico. Tudo bem essa nova nomenclatura? Nessa outra forma de nomenclatura aqui, tá legal? Para a gente fechar essa parte, você não vai tratar da questão de NOx. A gente vai tratar necessariamente da quantidade de átomos. Então, eu vou pensar para as quantidades para 1 mono, 2 bi, tá? O di, na verdade, perdão, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, tudo bom? Então, aqui, por exemplo, eu teria o nome desse cara aqui, ó, seria, vamos lá, eu só tenho um oxigênio, eu falaria então de monóxido. Por que monóxido? Esse mono vem de um. Ele só tem um oxigênio na estrutura. Então ele é o monóxido de... o certo seria agora você falar de monocarbono, certo? Só que quando o elemento ligado ao oxigênio, você tem somente um átomo dele, você pode subentender esse mono. Ah, para o oxigênio também pode fazer? Não. Por quê? Se eu fizer isso para o oxigênio, eu vou confundir com a outra nomenclatura, que chama ele de óxido. Tudo bem? Independente da quantidade de oxigênios, na outra nomenclatura você tem o nome como começando por quê? Óxido. Tá legal? Então esse daqui seria o monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Esse daqui, eu teria, olha só, 5 oxigênios e 2 nitrogênios. Esse daqui seria o pentóxido de dinitrogênio. E esse daqui seria o nosso dióxido de chumbo. Seria o dióxido de chumbo. Tudo bem? Então, com isso a gente falou aqui da nomenclatura, tá? Das principais nomenclaturas dos óxidos, tá legal? Mas, só para a gente fechar, eu precisaria falar com você uma coisa. Por exemplo, aqui nós teríamos, só para você lembrar, oxigênio menos 2. Aí você vai encontrar aqui o chumbo mais 2, certo? Mais 2 é o menor NOx que o chumbo pode ter, certo? O chumbo pode ter os NOxes mais 2 e mais 4. Então, você teria aqui, ó, óxido plumoso, ou óxido de chumbo 2, ou monóxido de chumbo, tá? Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Esse daqui, tá legal? Esse daqui, ele é chamado de monóxido de nitrogênio. Certo? Mas por conta de uso popular, esse cara acabou sendo conhecido como óxido nítrico.
Repara que oficialmente, para que ele pudesse ser chamado de nítrico, ele teria que ter o maior NOx possível. E o maior NOx possível que o nitrogênio pode ter é o mais 5. Repara o seguinte, que esse cara aqui, ó, o N2O5, você calcula aqui o NOx do nitrogênio mais 5, certo? Então você repara que esse deveria ser o nosso óxido nítrico, não é? Só que, para não confundir com esse daqui, já que esse nosso óxido ele é o óxido de caráter ácido, o N2O5 é o nosso óxido de caráter ácido, então, necessariamente, esse daqui só pode ser chamado de anidrido. Anidrido nítrico. Deixa o nome óxido nítrico para o NO, tá legal? Agora, o N2O5, que seria o seu óxido do nitrogênio com maior NOx, ele só pode ser chamado de anidrido, anidrido nítrico. Tudo bem? Aqui, para a gente fechar, oxigênio menos 2, o bromo você encontra aqui como mais 7. Então, você passaria a ter para esse cara o nome de anidrido perbrômico. Anidrido perbrômico. Tudo bem? Então, gente, com isso a gente fecha a nossa aula de óxidos, tá legal?